Bom, novamente, bom dia a todos. É verdadeiramente um grande prazer estar aqui. À tarde eu vou participar da reunião do comitê que o professor Gustavo falou. Então, agora pela manhã, eu tentei fazer uma apresentação um pouco mais descontraída, como eu acho que esse café é a ideia desse café. Então eu vou pedir a interação de vocês através de uma ferramenta que eu integrei na apresentação, para a gente conversar um pouquinho sobre internacionalização. Então vai ser muito menos uma apresentação que vai falar sobre internacionalização com questões diretas e com descrições. Uma questão que eu tenho falado muito nos lugares onde eu vou é que a internacionalização do ensino superior hoje, ela é uma ciência, então quer dizer que tem pessoas que estudam internacionalização do ensino superior. Quando se fala isso é melhor do que aquilo, não é porque alguém acha que isso é melhor do que aquilo, é porque as pessoas já estudaram e viram que é melhor fazer de uma forma do que fazer de outra. Mas nesse café eu não vou entrar por esse caminho. Eu vou citar uma definição sobre internacionalização, que é uma definição aceita entre a comunidade internacional, mas eu vou falar mais como se eu estivesse num café e nós estivéssemos conversando. Tá? Então, para começar, eu queria dizer quem sou eu, que eu acho que é importante essa apresentação, porque tem a ver com internacionalização também. Eu sou paulista, sou do interior de São Paulo, entre o Rio e Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, onde é que está mostrando aquela foto ali. Então, eu nasci lá. Como as pessoas falam em São Paulo, eu sou caipira, então, lá do interior do estado, com o meu sotaque, eu acho que vocês conseguem verificar os meus R's bem pronunciados, né? Mas como é que começou a minha trajetória? Então, esse caipira de Guaratinguetá, quando fui fazer faculdade, eu estudei minha vida inteira em escola pública, eu precisava estudar em escola pública, eu fui procurar uma escola pública. Eu fiz vestibular na USP, que antes se chamava FUVEST, que não era só a USP, tinha as outras instituições, e fiz vestibular no outro que chamava Sesgran Rio, que era das públicas do Rio de Janeiro. E no fim dos caminhos eu escolhi estudar no Rio de Janeiro. Então aquele caipira de Guaratinguetá mudou-se para o Rio de Janeiro com as dificuldades e foi a minha primeira descoberta de um outro horizonte. Fiz meus 5 anos de faculdade e aconteceu uma daquelas coincidências da vida que nos definem. Eu tinha arrumado um emprego em São Paulo, eu estava indo para São Paulo e eu estava no posto colocando gasolina e encontrei um amigo do meu pai que era professor na Unesp. E esse cara falou para mim: "Professor Fernando, vai haver um concurso de professor na Unesp, você não quer prestar?" A Unesp, eu não sei se vocês sabem, alguns certamente conhecem, ela tem 24 campi no estado de São Paulo inteiro. Então, ela está presente em 24 cidades do estado de São Paulo. A minha cidade, Guaratinguetá, tem uma unidade, a Faculdade de Engenharia do campus de Guaratinguetá. Então, eu que nunca havia pensado na minha vida em ser professor na Unesp, logicamente conversei com meu pai naquela época, com toda a juventude que a gente tem, e decidi que eu iria prestar concurso na Unesp. Prestei concurso na Unesp e virei professor. Uma coisa que tinha naquele tempo e que deixou de existir há bastante tempo. Eu entrei como auxiliar de ensino, quer dizer, a pessoa que se formava e já virava professor. Então, para mim, foi uma outra descoberta. Eu dava aula para pessoas que tinham 2 anos a menos, 3 anos a menos do que eu. Comecei a dar aula no 3º ano. Foi uma outra descoberta de vida. Eu já tinha decidido nessa época que eu queria fazer mestrado. Então eu ia para São Paulo, para a Poli, para fazer mestrado. E fui então, e durante 2 anos eu fiz mestrado na Poli. Existia um programa da CAPES, ainda existe o PICD, Programa de Incentivo à Capacitação Docente, que me dava uma bolsa, então eu saía de Guaratinguetá, passava 2 dias em São Paulo tendo aulas, voltava para Guaratinguetá, dava aula nos outros 3 dias. Quando eu fui chegando no fim, já mudei de novo, então, Caipira de Guará, Rio de Janeiro, depois São Paulo. Quando eu cheguei no fim do mestrado, eu tinha decidido que eu queria fazer um doutorado fora do Brasil.
e comecei a olhar diversas possibilidades, e aqui apareceu para mim mais interessante nessa época, foi ir para a França. Então eu fui para a França fazer doutorado. Caipira mudou de país e foi para o exterior fazer doutorado. A primeira vez que eu saí do Brasil, eu estava já professor da Unesp, que é uma situação bastante diferente do que a gente vê hoje em dia em alguns meios sociais mais favorecidos do país, onde as pessoas com 3, 4 anos de idade já estão viajando. Então a internacionalização vai fazendo parte delas desde pequenininho. Mas para mim não. Para mim foi esse caminho. E quando eu cheguei na França, eu me lembro do primeiro choque. Eu chegava e eu conversava com as pessoas, tinha muitos brasileiros lá, e eu sempre falava, o Brasil é assim, o Brasil é assim, o Brasil é assim. E um dia tinha um paraense, esse paraense falou para mim, o seu Brasil é assim, cara pálida, o Brasil não é assim. O seu Brasil de São Paulo é assim. O meu Brasil do Pará é outro Brasil que não é o seu Brasil. Então foi o meu primeiro grande choque cultural de ver que a gente precisa estar aberto a coisas diferentes, a gente precisa ter olhares diferentes para olhar o mundo. E a partir desse momento, eu adotei uma estratégia, um jeito de viver, de tentar olhar as coisas com os olhos das pessoas, que eu acho que faz muito a ver tem muito a ver com internacionalização, tem muito a ver com interagir, com interculturalidade, com multiculturalidade. Mesmo estando lá fora, eu aprendi isso com o brasileiro. E depois eu comecei a olhar os outros países, as outras situações com esse olhar. Tá? Então eu terminei meu doutorado e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu descobri que a França contratava professores para darem aula lá durante 4 meses por ano. Tinha um programa, eu me candidatei e eu ficava 4 meses lá dando aula na universidade e voltava, ficava 8 meses aqui. Eu dava aula até outubro aqui, ficava lá novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, depois voltava e dava aula aqui. Eu fiz durante 3 anos essa situação. E lá eu descobri que tinha um negócio que o professor Gustavo falou, que era o duplo diploma. Os estudantes de engenharia saíam do Brasil, iam para a França, ficavam lá 2 anos, tinham um diploma francês e um diploma brasileiro. E eu falei, eu tenho que arrumar um jeito disso acontecer para os estudantes da Unesp. E comecei a batalhar. A primeira vez que eu fui falar disso na Unesp, isso faz tempo, foi uma revolução. As pessoas falaram que não dava, que era impossível. Mas a gente foi andando. As 2 outras irmãs, a USP e a Unicamp, já tinham. E eu consegui, então, fazer. A gente aprovou esse primeiro duplo diploma. E começou uma coisa importante. Começou a minha vida individual como ator da internacionalização, que é uma questão que o professor Gustavo comentou também. Então eu individualmente, através de contatos meus individuais, eu comecei a criar oportunidades para outras pessoas irem, para os meus estudantes basicamente irem para lá. Quando eu comecei isso daí, eu descobri também que tinha um programa da CAPES que chama Brafitec, que tem até hoje, que financia a mobilidade de estudantes. E quando eu descobri, eu também falei, eu preciso arrumar um esquema desse. E trabalhei com um professor francês que eu conhecia e aprovamos, então, o primeiro Brafitec da Unesp. Então, essa é a minha ação individual como ator da internacionalização. Aí aconteceu uma outra coincidência da minha vida. A minha unidade ela é pequena, a Unesp tem 50 mil alunos, a minha unidade tem 1.800 alunos. Por uma das conjunções, um professor da minha unidade virou reitor da Unesp. E esse professor me convidou para atuar, então, na AREX, que é a Assessoria de Relações Externas da Unesp, por conta de um conhecimento da minha atuação individual. Então, aqui acontece uma mudança também. Eu passo da minha atuação individual para uma atuação institucional, que é o que se busca com o plano estratégico de internacionalização que está se conversando aqui. Então, eu deixo de pensar o que a internacionalização vai trazer de benefícios para mim e como eu posso atuar naquele meio para tentar imaginar como eu posso ser ator de um processo que vai beneficiar a instituição inteira. A última etapa dessa minha trajetória depois do primeiro ano,
eu participo de reuniões dessa FAUBAI. A FAUBAI era a Associação Brasileira de Educação Internacional, agrega pessoas como eu, o Thales, pessoas que cuidam de internacionalização nas suas instituições, e eu fico 8 anos presidente dessa associação. Então eu fiquei 8 anos gerenciando e coordenando e transformando um pouco, se eu posso dizer, essa associação. Hoje a gente tem uma conferência que certamente é a maior conferência de educação internacional da América Latina. A gente recebe de 600 a 800 pessoas todos os anos, com representantes do Brasil inteiro, mas também do exterior. Metade desses representantes são do Brasil, metade são do exterior. Então a gente tem um evento para discussão e para capacitação das pessoas em internacionalização. Essa é um pouco a minha trajetória dentro da internacionalização, e ela tem pontos que eu acho que são importantes quando a gente vai falar de internacionalização. Principalmente a questão da interculturalidade, da multiculturalidade, e a questão da visão individual ou institucional da internacionalização. Eu quando fui preparar a apresentação, eu pensei, eu preparei a apresentação para um olhar de estudantes. Eu acho que devem ter outros estudantes vendo de outros lugares. Então eu fiquei pensando, eu e a universidade, o que eu estou fazendo aqui? Pode ser um professor. O que eu vou fazer aqui? Para que eu estou aqui? O que eu quero contribuir? Eu acho que a gente está vivendo num momento onde a gente precisa ter um olhar, o que eu quero contribuir? Como é que eu posso contribuir? E o papel da gente na universidade é isso. Hoje, eu dou pouca aula, eu viajo muito. Mas eu faço questão de manter uma aula que eu dou para o primeiro ano da engenharia elétrica, eu sou engenheiro eletricista. A primeira aula que eu tenho, que eu falo com os alunos, é tentar conscientizá-los de que eles estão numa instituição pública, alguém está pagando, embora a gente fale que o curso é gratuito, o curso não é gratuito. Os cidadãos do país pagam, e do Estado pagam aquele curso, e as pessoas têm que ter noção que eles têm um papel social a desenvolver. Alguém está investindo neles para que eles, no futuro, retribuam para o desenvolvimento do seu Estado, para o desenvolvimento da sua nação. Então, eu acho que é isso. O que eu estou fazendo aqui? E a partir dessa premissa, então, que eu queria conversar. Tá? Aí eu fui olhar o que o mercado de trabalho hoje espera das pessoas. Tá? Eu achei essa referência. Existem diversas outras. Tá? Hoje, o que o mercado de trabalho global busca nos estudantes que nós formamos pode se resumir em 7 grandes tópicos. E desses, eu queria destacar 4. Comunicação, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de colaborar e a adaptabilidade. E se a gente for olhar, e eu vou comentar, desses 4, muitos deles podem ser reforçados a partir de uma experiência internacional. Então eu queria deixar a questão da internacionalização como uma ferramenta de empregabilidade também. Ela serve para diversas outras coisas, eu vou comentar, mas ela quando se olha os nossos estudantes, uma ferramenta de empregabilidade. E eu vou mostrar isso com dados, ela aumenta a empregabilidade e a possibilidade das pessoas se manterem empregadas. Ela é um diferencial competitivo hoje na carreira dos estudantes. Agora que eu vou pedir para vocês me ajudarem. Eu queria que vocês pegassem o telefone e entrassem naquele site ali, ó, www.mente.com, vai aparecer um quadrinho, vocês digitassem aquele número ali, ó, 78 86 60. Eu queria deixar esses dados depois para o pessoal da OEMA. A primeira pergunta, são 4, quantos idiomas além do português você fala?
Pode ser o pessoal que está vendo a gente pela videoconferência também, se eles puderem contribuir, seria legal. Não sei o que aconteceu. É só digitar no telefone www.mente.com, entrar aquele 78, 86, 60. Deixa eu ver se está funcionando. Normalmente vocês deveriam aparecer ali o que está sendo respondido. Foi. Ela não está aparecendo. Nada? Aparece outra pergunta? Ah. Bom, deixa pra lá. Não sei o que aconteceu. Bom, eu não quero perder tempo também, que a gente vai passar do. Eu comento em cima do que eu. Não, uma coisa? Deixa pra lá. Eu tinha 4 perguntas aqui que eu queria conversar com vocês. A primeira é: quantos idiomas você fala além do português? Hoje em dia as pessoas falam inglês, que inglês é fundamental. O que eu queria dizer é que o inglês hoje, ninguém pergunta quase se você fala inglês. Inglês é uma condição quase que sine qua non do teu trabalho. Então, o diferencial hoje não é mais o inglês. Se você for procurar emprego numa grande empresa, o cara vai querer saber qual outra língua além de inglês você fala. Falar inglês, ele vai imaginar que você fale. Aí a gente pode pensar, mas eu tô, sei lá, eu tô no Nordeste do Brasil, eu tô em São Luís, eu vou trabalhar numa empresa pequena, eu não vou precisar. E essa situação, ela não existe. Essa empresa, de alguma forma, ela vai se integrar no mercado que é global. Em algum pedaço da cadeia, ela vai ter que estar integrada. E a hora que ela se integrar, alguém vai falar inglês com aquela empresa. E se você tiver, você vai ser o diferencial. Eu tenho um sobrinho, ele trabalha numa grande multinacional japonesa, só que essa multinacional japonesa que fabrica vidro, ela fabrica todos os vidros laminados, 80% do mercado é dela. Ela instalou uma unidade de produção em Guaratinguetá. Quase ninguém fala inglês no interior de São Paulo, e é o interior de São Paulo. E esse menino, ele explodiu dentro da empresa porque ele virou interlocutor com os parceiros internacionais. Então é ele que vai para o exterior, é ele que vai participar de quase tudo, é ele que vai representar a empresa. Então é uma questão. E hoje ele fala outras línguas. Ele trabalha, ele vai ter que falar espanhol. Essa empresa está instalada na América Latina. Então, a questão do inglês é uma das questões, a gente tem que ir atrás dela, além dela. Agora o negócio travou de vez aqui. Perdão, gente.
A outra questão que eu queria ver é a questão de quais idiomas, tá? A gente conversou sobre o chinês, que tem um chinês, a gente tem uma interação aqui com o estado do Maranhão, do nosso Instituto Confúcios, onde a gente estuda chinês, mas passa por outras línguas também. O francês é uma língua importante ainda dentro do Brasil. As 40 maiores empresas francesas, elas estão instaladas no Brasil. Elas são importantes no desenvolvimento do país. Alemão, certamente, espanhol, pelo nosso posicionamento, é fundamental. A outra questão é qual é o nível de inglês? Eu queria ter isso para deixar para vocês depois. Eu acho que é importante a gente ver qual é o nível de inglês que a gente fala. Hoje, eu não sei se vocês sabem, tem um quadro de referência europeu de idiomas. Esse quadro vai de A1 a C2. A1 é o mínimo, é quase eu não ter conhecimento nenhum, até C2, que é eu ser altamente fluente. Hoje, o que as instituições estrangeiras exigem é no mínimo B1. E uma grande parte delas B2. Então, se você tem um plano de estudar fora, você tem que mirar que você tem que ter dentro desse quadro de idiomas um nível B1, no mínimo B2. Imagine, A1 é quase nada, A2 eu consigo me comunicar, aí B1 e B2. B2 é ter um mínimo de fluência, é conseguir escrever um texto, é conseguir se comunicar, é conseguir fazer uma apresentação curta, mas é conseguir minimamente interagir. Então, se você está pensando em ir para algum lugar, eu vou mostrar depois algumas oportunidades, você tem que mirar essa questão dentro da tua construção. Uma outra questão que eu queria perguntar era, a internacionalização é importante na minha vida? Será que ela é importante? Será que eu como estudante, ela é importante? Será que eu como professor, ela é importante na minha vida? Certamente é. E eu gostaria muito que vocês acreditassem que ela é fundamental na vida de vocês, na construção de vocês como atores do desenvolvimento desse país. Tem meu negócio para. Eu tenho um filminho que eu queria mostrar. Não sei se vocês já viram esse filminho, mas ele é bem interessante. Ele mostra o que a gente está vivendo. A questão da reputação digital. Hoje tem gente que é mandada embora por conta do que publica em mídia social.
Essa questão do Big Data é fundamental no mundo que a gente vive hoje. Aqui tem alguns dados que eu acho que mostram para que a gente precisa estar preparado. O que a internacionalização tem a ver? A China tem mais pessoas com alto. 25% dos estudantes da China com maior QI é maior do que toda a população da América do Norte. É com essa gente que a gente vai estar competindo no mercado de trabalho. Se a gente for ver quantos por cento dos estudantes da China hoje estudam fora e têm uma experiência internacional, é uma questão para a gente discutir. Eu vou estar aqui no meu cantinho. Não vai existir cantinho. O mundo vai mudar completamente. Não vai ter
ou vai ter um mundo completamente paralelo, como nesses filmes de ficção científica terríveis, onde vive uma parcela do mundo vive excluída do mundo. Se a gente for integrar esse mundo, a gente precisa estar preparado, e a internacionalização é uma das ferramentas para fazer a gente chegar lá. Eu não vou passar por aqui. Eu queria falar de outra coisa. Mas o que é internacionalização, então? Para onde a gente está indo com a internacionalização? Eu queria citar alguns exemplos. Alguém já ouviu falar do programa Genoma Humano? O programa Genoma Humano foi um programa para se decodificar todos os genes que tem no corpo humano. O que isso tem a ver com internacionalização? Primeiro, tem um outro filminho que eu queria. Esse tem 1 minutinho só. Eu queria falar o que é, na verdade, o genoma. Então, o que se buscou foi decodificar todos os genes que tem dentro do organismo humano. Tá? Teve sequenciamento, teve a parte de tentar entender como é que aquilo era montado. Tá? Foi um projeto internacional, então gente do mundo inteiro trabalhou nesse projeto. Não foi uma universidade, não foi um país, teve gente do mundo inteiro trabalhando no projeto de decodificação. Eles conseguiram descobrir que no corpo humano tem 20.500 diferentes genes. Eles conseguiram descobrir aonde eles estão em cada uma das cadeias. O que não se sabe ainda é o que cada um faz e como é que você interfere naquilo. Mas isso é uma pesquisa que continua a ser desenvolvida. Uma das grandes buscas hoje já tem, é fazer um medicamento para mim, para tratar uma doença que eu tenho e o professor Gustavo tem, só que no professor Gustavo ela se desenvolve de um jeito e em mim ela se desenvolve de outro jeito. Por quê? Porque nós somos diferentes. E hoje já se fabrica remédios que para mim são diferentes do que se fabrica para ele. Tá? Então esse foi um programa só. Esse programa custou, na primeira fase dele, 3,7 bilhões de dólares de investimento. Isso é a primeira das questões dos grandes projetos de pesquisa. Muita grana para se fazer. Mas algum país pode, os Estados Unidos certamente, China, a Europa, se decidirem investir 4 bilhões de dólares num projeto, eles farão. Só que o que se descobriu é que ter pessoas que pensam diferente, trabalhando para buscar uma resposta, a resposta aparece muito mais facilmente. Então essa é a grande sacada dos grandes projetos de pesquisa internacionais. Eu fui para Israel esse ano, a pessoa me disse que em 10 anos vai se imprimir um coração numa impressora. O cara vai fazer um coração para você numa impressora. Do que eu vi lá, eu acho que não é um absurdo. Hoje já se faz rótula, já se faz alguns itens do corpo da gente, já se imprime em impressoras. Tá? Um projeto desse não vai ser uma universidade, um país, uma instituição única que vai fazer. É preciso ter gente trabalhando e colaborando junto. Se a gente for falar de ensino, o maior projeto de mobilidade que já existiu nesse mundo é o projeto Erasmus da Comunidade Econômica Europeia. Vocês fazem ideia quantas pessoas nos últimos 10 anos já se moveram dentro do programa Erasmus? Mais de 3 milhões de pessoas. A Europa investiu, criou um programa para mover 3,3 milhões de pessoas. Aí estão jogando fora? Algumas vezes as pessoas falam, a mobilidade não serve para nada, para que o aluno vai passear. Isso é uma bobagem monstruosa que se fala. Certamente, se eu mandar 100 alunos para o exterior, 4, 5 vão passear.
É a média do que acontece no mundo. Se a gente pagar para alguém fazer uma coisa, vai ter 5% que não vai fazer o que a gente espera que eles façam. Agora, o que é o grande erro é eu achar que o que é o programa são os 5% que não fazem o que se espera que eles façam. E não olhar os outros 95%. Então a Europa moveu 3,3 milhões de pessoas. E ela fez o que foi o maior problema do Ciências Sem Fronteiras, no meu ponto de vista. Ela avaliou essa mobilidade. E ela não avaliou só com os estudantes, ela avaliou com as empresas que depois vieram a empregar esses estudantes. E o que eles descobriram? O que eles descobriram? Eles descobriram que aquelas 4 coisas que eu falei lá no começo, que eram skills, que eram capacidades que o mercado espera nas pessoas, que uma mobilidade internacional dá isso a eles. Capacidade de resolver problemas, adaptabilidade e saber trabalhar em ambientes que não são os seus. Eles estarem preparados a interagir. Outra coisa é isso daqui, ó. Eles descobriram que os estudantes que fizeram uma mobilidade tinham 83% a menos de possibilidade de ficar desempregados. Então isso não é eu que acho que isso é bom. Eles fizeram e aconteceu. Dos estudantes que fizeram mobilidade, 83% deles tinham mais chance de encontrar um emprego. Por conta desses skills aqui que a mobilidade internacional dava. Desses estudantes, 97% dele eram estudantes do que nós chamamos no Brasil graduação. Então as pessoas também falam, a mobilidade na graduação é jogar dinheiro fora. Não é jogar dinheiro fora. A mobilidade na graduação é preparar os seus estudantes para esse mercado global, para ele competir com aquele estudante chinês, com aquele estudante indiano que está entrando no mercado de trabalho. E esse cara, ele faz mobilidade. O estudante da Europa faz mobilidade. Então, a gente tem que ter um olhar para o ensino pensando na mobilidade. E para a gente pensar no terceiro pilar da nossa universidade, a questão da extensão. Para mim, a extensão é uma ferramenta fantástica de construção de internacionalização, que a gente faz muito pouco. Isso aqui eu peguei do site, chama Volunteers Forever. Esse site, ele arruma lugares para estudantes americanos irem interagir em comunidades. Não tem uma universidade brasileira, pública, que não tenha os seus projetos de extensão, de alguma forma, interagindo com as suas comunidades. Nós temos um mercado fantástico para atrair estudantes. E mais do que isso, não é só atrair estudantes. Imagine que coisa interessante que pode ser para uma comunidade pequena eu trazer gente de fora, eu trazer um americano, eu trazer um italiano, eu trazer um alemão para conversar com aqueles meninos. Eles vão, de uma certa forma, alguém que não tem quase nenhuma chance de olhar algo diferente, ver o mundo com olhares de outras pessoas. Então, ensino, pesquisa, extensão, não tem como a gente escapar disso sem ser passar pela internacionalização. Daqueles pesquisadores que eu disse que trabalham com internacionalização, um cara que eu gosto é um deles que chama Hans de Witt. E ele tem uma definição do que é internacionalização. É um processo intencional. Intencional é importante, porque foi o que o professor Gustavo falou. Eu decidi, a universidade decidiu que vai mudar alguma coisa, que ela vai construir um plano, um projeto de internacionalização. Então é um processo intencional de integrar uma dimensão internacional. Essa dimensão, cada um tem que decidir como que ela vai ser, o que ela vai ser, como que eu consigo fazer, com que recursos eu consigo fazer, mas eu tenho que decidir. Intercultural ou global, dos objetivos, o que eu vou fazer, nas funções, como que eu faço, e no oferecimento do ensino, quer dizer, nas ações de treinamento, a fim de melhorar a qualidade. A internacionalização serve para qualidade. Ela é uma ferramenta de construção de qualidade. Da educação e da pesquisa para todos os estudantes
e funcionários, sejam eles professores ou técnicos. E aqui, isso aqui eles ajuntaram em 2015, essa última frase, bem como oferecer uma contribuição significativa à sociedade. Então a internacionalização tem que ser uma ferramenta também para oferecer algo para a sociedade. Através dos projetos de extensão, isso é algo que facilmente a gente consegue chegar. Cheguei ao fim. A gente tem um plano estratégico que a gente desenvolveu na Unesp em 2017, ele foi aprovado no começo de 2018, é um documento bastante extenso, ele tem umas 40 e tantas páginas, ele está só em inglês e ele é acessível. Se alguém quiser dar uma olhada, ele conta um pouco a história do que a gente fez e como é que a gente chegou e qual é a estratégia que a gente está adotando para a internacionalização da universidade. O último slide que eu vou deixar aqui é para os estudantes. Tem uma série de oportunidades para se buscar. Eu não tenho recursos. Diversas instituições oferecem diversos tipos de oportunidades. Isso aqui é muito legal. Ó. Aquele exemplo que eu dei de viajar para um país para trabalhar em alguma coisa, é isso aqui, ó. Organizações não governamentais e bolsas fora do país. Se você entrar lá, tem diversas oportunidades. Imagina um Médicos Sem Fronteiras, é algo mais ou menos parecido com aquilo, só que para você ir fazer um voluntariado fora do Brasil. Vale a pena dar uma olhada. Tá? Eu sei que eu passei do meu tempo longamente, mas eu me entusiasmo e vou falando mais do que eu devia. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado.